Eu odeio mentira e fofoca, mas devo confessar que já menti e já fofoquei. E o que aconteceu? Me ferrei. Fica comigo nesse vídeo, eu sou a Maria Cecília, sou psicóloga pós-graduada na área da sexualidade e esse é o canal mais lubrificante. Vem fofocar comigo, vem. Hoje eu vou contar duas mentiras minhas, porque claro, eu sou ser humano, né, gente? Apesar de odiar a mentira, mas para ficar claro como é que a gente se sabota muitas vezes e qual é a função da mentira. Porque vai falar que você não mentiu e que você nunca botou essa língua sua afiada para funcionar. Quero saber, me conta. Gente, quando eu era jovem, e aí eu tirei carteira porque, vou confessar pra vocês uma coisa, eu tinha uma paixão por dirigir, eu até hoje eu gosto, né? Eu não tenho carro, por opção não, porque eu não tenho dinheiro mesmo. Eu não tenho carro, mas eu sempre adorei dirigir. Quando eu passei no exame, celebrei tanto que o cara inclusive falou assim, olha, eu vou tirar sua carteira, porque eu saí buzinando e tal. Naquela época a gente tirava a carteira no carro, né, de alguém. E o que acontece? Porque eu celebrei muito mais tirar a carteira de motorista do que ter passado no vestibular. Na minha época era vestibular. Eu achava que tinha uma noção de liberdade, que carro era como se eu estivesse atravessando o mundo, como se eu estivesse agora livre para fazer tudo que eu quisesse, que o mundo agora tudo ia ficar perto por causa de um carro, enfim. Só que o meu pai miguelava o carro e não deixava eu pegar no carro, porque ele não confiava em mim. E eu adorava, né, pegar o carro. O que eu fazia? Eu roubava o tal do carro. Então muitas vezes eu precisei contar umas mentirinhas, dizer alguma coisa estranha ou insistir muito, e quando isso não acontecia, eu pegava o carro onde, sei lá, onde a família não estava vendo e saía. Só que numa dessas vezes que eu roubei o carro do meu pai, então eu tô contando aqui uma fase rebelde e transgressora também, porque eu também sou ser humano e também já fui rebelde e transgressora. Numa ré, fui dar ré no carro, eu bati num poste. Literalmente. E tinha uns ovos dentro do porta-mala do meu pai. E quando eu bati, eu falei assim, meu Deus, e agora? O que vai ser dos ovos do meu pai? O que eu vou falar se os ovos do meu pai quebraram? Eu tava mais preocupada na mentira que eu ia contar, no argumento que eu ia dar para justificar, claro, um erro que foi gravíssimo, né? Poderia ter acontecido algo pior e sem o consentimento dele. E ainda estava preocupada em justificar por que os ovos quebraram. Olha só. Num outro contexto, e aí eu quero que você vá aí também acionando, né, os momentos que você mentiu também na sua vida. Vá tentando refrescar sua memória. O outro exemplo que eu vou trazer de mentira é a mentira no relacionamento. Em algum momento a gente mente. Não precisa ser uma mentira descarada, né? Como uma traição, mas muitas vezes a gente mente em não comunicar o que a gente sente, para evitar conflito, para evitar voltar em questões que não foram resolvidas, ou até mesmo para não se vulnerabilizar, para criar essa situação de que tá tudo bem, eu sou forte, eu aguento tudo, olha como eu tô bem, o problema é seu. Então muitas vezes a gente mente no relacionamento, e claro que eu aprendi bastante sobre isso, e apesar que eu me considero uma pessoa muito clara, muito objetiva, muito transparente, algumas situações, como eu já vivi situações com um relacionamento abusivo, com narcisista, eu já entendi o modus operandi do outro. Então muitas vezes a gente deixa de compartilhar uma vulnerabilidade para não querer entrar numa seara difícil de resolver ou não querer ter uma situação desconfortável, percebe? Eu achei durante muito tempo que talvez essas omissões, essas mentiras, né, pudessem ser uma responsabilidade muito grande em relação ao que eu conseguia carregar. Hoje eu vejo isso diferente. Eu não menti porque eu sou ruim, porque eu tava querendo enganar. Eu menti porque eu tava com medo. E toda mentira a gente tem uma função. E como psicóloga eu vou falar aqui pra vocês quais são as funções da mentira. Para além disso, eu quero compartilhar contigo
4 situações que são porta de fuga da mentira. Vamos lá. Porta 1, a insegurança. Você mente quando você não está seguro. Isso é muito comum em relacionamento, principalmente no sexo, tá? Principalmente na intimidade. O homem às vezes está inseguro, está com medo de não ter uma ereção suficiente, ele finge que não tá vendo, é um jeito de mentir, né, gente? Você distorcer a realidade, né? Tá lá, não tá subindo, você finge que não tá acontecendo nada. Ou até mesmo a insegurança e com medo do que o outro vai pensar, do que o outro, como o outro vai agir. A insegurança acaba virando um comportamento bem automatizado e que pode trazer grandes prejuízos para o relacionamento. A segunda porta da mentira é a evitação. Então, para eu não ter problemas, isso acontece muito com pessoas que se cobram demais. Elas evitam o conflito para às vezes não se desgastarem. Então, a evitação também é um comportamento muito presente nos homens, principalmente, que tem dificuldade em falar sobre as suas vulnerabilidades. Então, mas isso vai estar presente em homens e mulheres também, tá? E em relacionamentos, você pode evitar e acabar desconhecendo a parceria, passar muito tempo sem conhecer porque você evitou ali lidar com questões difíceis, e relacionamento precisa lidar com conflitos e situações difíceis, ou você evita para não ser descoberto, para não ter que compartilhar um jeito seu que você não está de acordo, percebe? Então, a evitação, ela pode gerar inclusive muita ansiedade, tá? Terceira porta, controle. Gente, controle. Pessoas que são controladoras, elas são pessoas que elas vão ter comportamentos evitativos, elas são pessoas que são inseguras. Pessoas que estão no controle têm dificuldades em pedir ajuda, em distribuir tarefas, e isso vai gerando um rolo compressor sem tamanho. 4. A mentira pode acontecer quando você está sendo oprimida. Eu, que vivi meu último casamento, foi muito abusivo. Eu saí fugida. Eu não tinha nem como compartilhar com o parceiro aquele momento, porque ou eu fugia ou vivia. Então, percebe? Porque era muito opressor. Já existia muitos sinais, muita negociação, que as coisas não iam mudar. Eu insisti muito no relacionamento. Mas quando isso acontece, é uma questão às vezes até de sobrevivência. Então você precisa mentir, você precisa criar uma situação onde você consiga descomprimir, ir para fora desse ambiente que tá te trazendo mal, né? Esse ambiente que tá te fazendo mal. Nós sabemos que a mentira, ela pode ser corrosiva muitas vezes. E também a pessoa que tem um sincericídio muito grande também, ela acaba perdendo a mão ali da comunicação, do filtro. Tem que ter um meio termo disso. Tem que ter um bem bolado para que isso não aconteça regularmente, para que isso não seja um problema na sua vida. O único caminho é a presença. Se você conhece meu trabalho aqui, você vai ouvir eu falar muito sobre isso. E só existe essa presença porque existe uma vulnerabilidade. Eu sinto, eu percebo, eu comunico. Então, eu tô mais atento para aquilo que está me incomodando, sem também causar tanto desconforto para o outro. Porque existe uma maneira com que eu possa falar, uma maneira que eu possa me comunicar, que ela não seja tão violenta. Não dá para ter medo de falar o que sente, falar o que está acontecendo de verdade, mas existe um como que só na presença você vai conseguir perceber. Quando você volta pro corpo, você tem mais consciência do que você vai falar. Você decide antes. A mentira é literalmente o oposto da presença. É fingir que você está num lugar, mas na verdade sua cabeça está especulando outras coisas. A mentira sempre é um resultado daquilo que você está antecipando, por medo do julgamento. A mentira está muito associada ao julgamento. Então por isso você mente, porque você antecipa um comportamento de como a pessoa vai receber ali aquela notícia, aquela informação. É
isso? Você já viveu isso? Você já mentiu para sobreviver? Você já esteve numa situação em que a mentira foi, na verdade, uma defesa? Coloca aqui nos comentários como é que você lidou com isso. Olha só, o canal tá quase monetizando. Aproveita, compartilha esse vídeo para quem precisa ouvir, para quem é mentiroso patológico vai ser difícil mudar. Mas sobre aquela mentirinha que dá para perdoar, compartilha com essa pessoa, compartilha com os amigos, vamos fazer esse canal crescer. Então a gente está quase chegando nos números para monetização. Dá o seu joinha, se inscreva no canal e bora lubrificar. Eu sou a Maria Cecília, sou psicóloga pós-graduada na área da sexualidade. Seja bem-vindo, bem-vinda.